Hoje nós vamos falar sobre o progresso material e o progresso moral. A grande pergunta é: o progresso material e o progresso moral, eles andam na mesma velocidade? Ou seja, no mesmo tempo que eu tenho o progresso de um, ocorre o do outro? Vamos ver, vamos analisar. Vamos começar pelo progresso material. Vamos tomar como tempo em torno de 100, 120 anos atrás. Se nós analisarmos o que nós tínhamos nesse período em relação ao que nós temos hoje, nós vamos observar as grandes mudanças que aconteceram. Ao longo desse tempo, nós tivemos desenvolvimento da medicina. Muitas das doenças que até então eram incuráveis alguns anos atrás, hoje se cura com uma medicação simples, com um acompanhamento rotineiro. Ou seja, a maior parte das doenças que afligiam a grande massa da humanidade nas décadas de 40, nas décadas de 50, que geraram inclusive algumas epidemias, hoje são tratados apenas com uma vacina. Isso é um avanço que nos traz maior qualidade de vida. Tanto é que alguns anos atrás a expectativa de vida do ser humano era em torno de 50, 55 anos. Hoje a média é de 70 para homens, 75 para as mulheres. Isso decorre muito do aumento da qualidade de vida das pessoas. E esse aumento da qualidade de vida ele só ocorre com a melhoria das condições gerais. Então hoje nós temos muito mais saneamento básicos em todas as cidades do mundo, principalmente nós vamos falar logicamente do Brasil. E isso nos dá qualidade de vida. As águas são mais tratadas, nós temos alimentação de uma melhor qualidade, condições técnicas para que essa alimentação ela tenha mais proteínas, tenha mais vitaminas, ou seja, que ela seja mais cuidada, mais bem preparada. Hoje nós temos mecanismos de comunicação muito mais elevados que alguns anos atrás. Anteriormente, quando acontecia um problema, você mora em São Paulo, acontecia um problema numa cidadezinha do interior, você demorava às vezes muito tempo para saber. Hoje, se acontece uma situação ruim no Japão, por exemplo, em questão de segundos, a humanidade toda sabe. É lógico que isso é benéfico de um lado ou é ruim do outro. Hoje nós temos a capacidade de ver as coisas não boas que acontecem na humanidade. E isso às vezes nos coloca até com uma certa tristeza de ver que a humanidade ainda precisa evoluir. Hoje nós temos tecnologias como o iPad, iPod, celulares de altas definições, câmeras hiperpotentes, telescópios que conseguem enxergar a distâncias de milhões de quilômetros, até em outras esferas, outras galáxias. Sabe-se hoje, através da ciência, que nós não temos somente a nossa galáxia, mas que já existem mais de 1000 galáxias comprovadas por ela através dessa tecnologia. Então os carros hoje, você tem combustíveis como gasolina, como álcool, como biodiesel, como óleo de mamona. Ou seja, existe uma variedade muito maior em face desse desenvolvimento. Então as pessoas hoje têm um poder de comunicação muito maior, de entendimento, de aprimoramento. A própria internet, que cada dia que passa está mais evoluída, ela nos traz rapidamente orientações, enfoques sobre coisas que a gente queira, qualquer coisa que a gente queira. Raramente você coloca um determinado assunto na internet que você não tem uma resposta. Isso é bom para nós. Penso eu que a internet não é ruim nem boa, ela é apenas a internet. Dependendo do que nós fazemos com ela, que ela vai se tornar boa ou ela vai se tornar ruim. E esse lado moral? Será que a moralidade do ser humano teve uma evolução tão significativa como a materialidade, como os avanços tecnológicos, como a medicina? Eu penso que não. Mas não podemos negar que nós, como seres humanos, evoluímos muito nesses últimos 120, 130 anos. Num passado não tão remoto, os senhores donos de fazendas, os senhores feudais, era lícitos para eles, tanto da forma legal como moral, terem relações com as suas escravas e vender os filhos destas. Isso para nós que hoje é um absurdo, para eles era normal. As mulheres no passado
para que os futuros maridos pudessem casar com elas, elas tinham que, a família tinha que receber dotes, ou seja, as mulheres eram compradas. Não importava se elas eram amadas ou não, se elas vão ser bem tratadas pelos futuros maridos ou não, elas eram compradas. Alguns anos atrás eu fui para o Egito e eu me deparei com uma situação dessa, porque ainda hoje no Egito isso é muito comum. O nosso guia, que era uma pessoa que falava bem o espanhol, ele nos relatou que ele amava muito uma moça que morava na esquina da casa dele. Só que o pai dela havia exigido $30 mil e ele não tinha. Ele tinha naquele momento somente $10 mil e ele tinha 6 meses para conseguir o restante do dinheiro. Se ele não conseguisse, o pai dele iria dá-la em casamento para um mercador da rua que estaria pagando a quantia que ele desejava. Pode parecer para nós absurdo moralmente, mas ainda em alguns países do mundo isso é uma normalidade. No Brasil a gente sabe que moralmente a pessoa tem que ter uma relação. Existem alguns países do Oriente que eles podem ter 3, 4, 5 esposas, desde que logicamente cuide delas. Ou seja, mesmo no mundo que nós estamos vivendo, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que a gente adquire, com tantas coisas que nos dão a condição de estar fazendo o que é certo e errado, porque a gente tem esse entendimento, mesmo no mundo assim, ainda a gente tem em alguns locais valores ainda regressos em relação ao que a gente acredita ser verdadeiro. Então eu tenho convicção que nós fizemos sim uma evolução. Nós já evoluímos bastante do lado moral, mas ainda estamos muito aquém se comparados à evolução material. Hoje a mulher no Brasil tem direito a voto, a escravidão não é mais aceita. São valores frutos da mudança de comportamento e de entendimento das pessoas. Então eu acredito muito nessa evolução moral sim, mas eu sei que ainda a gente tem que fazer muita coisa. Nós temos que mudar algumas situações que para nós ainda temos dificuldade de vencer. Nós ainda temos que reduzir o nosso egoísmo, nós temos que diminuir a nossa inveja, o nosso orgulho. O nosso orgulho nos deixa às vezes em situações tão difíceis, porque toda vez que nós somos egoístas e somos orgulhosos, o centro do universo vão ser nós. E todas as vezes que o centro do universo somos nós, Deus não está mais presente, porque Deus deveria ser o centro desse universo. Então eu sei que ao longo ainda dos próximos anos, nós vamos ter que fazer muitas coisas para essa melhoria de nossos valores morais. Já houve progresso? Com certeza já houve. Tem muita coisa ainda para ser feita. As pessoas precisam aprender a amar-se mais, a dar-se mais, a dedicar-se mais ao outro, visando o bem comum. Isso é um exercício, todos os dias. Todos os dias nós somos testados a sermos pessoas melhores. Todos os dias nós somos testados a avaliar o que nós fizemos de certo, o que nós deixamos de fazer de certo. Às vezes, o pior mal é deixar de fazer o bem, quando a gente tem a consciência e a condição de estar ajudando uma pessoa e a gente não o faz. E nós precisamos diariamente lutar para essa melhoria. Temos um Deus maravilhoso que nos deu a nossa vida e através dela nós temos que buscar essa evolução moral constante todos os dias da nossa vida. E nós temos capacidade para isso. Hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então a evolução depende de quem? De cada um de nós. E essa evolução ela não é coletiva, ela é individual. Mas na medida que nós nos desenvolvemos individualmente, nós podemos colaborar para que a coletividade esteja melhor. É importante que reflitamos sobre isso. É importante que tenhamos esse entendimento. Os valores morais podem ser renovados, melhorados, mas depende exclusivamente das nossas posturas, da nossa dedicação em fazer o bem, da nossa dedicação em servir. Obrigado pela atenção
e todos tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Inscreva-se no canal, curta a nossa página Nestor Neto no Facebook e acesse nosso blog nestornetoblog.com. Obrigado.